Fala, rapaziada, eu tô aqui pra... Antes de tudo, caso você esteja vindo aqui por causa do primeiro episódio, da primeira sessão, esse vídeo tá servindo pra fazer um resumo de tudo que aconteceu até agora. Então, caso você tenha muita preguiça de assistir tudo que aconteceu, é interessante ver esse vídeo pra você poder entender o que vai acontecer nessas próximas duas últimas sessões. Ou então, você tá vindo aqui só pra ver o resumo do primeiro episódio, porque o primeiro ficou bem ruim de assistir. Aqui nesse vídeo eu vou querer abordar como é que foi a entrada de todo o pessoal no RPG, os enigmas de início e depois só a parte da investigação. E deixando os pontos abertos pra vocês conseguirem montar o quebra-cabeça. Eu não vou dar todas as respostas, obviamente, e eu vou contar da perspectiva de todo mundo, principalmente da parte dos enigmas. Então eu não vou responder perguntas que ou já não responderam, e é isso. Primeiramente, todo mundo foi chamado no dia 25/1 no Discord, e depois desse dia, uma primeira imagem foi postada. Uma imagem de Plutão e um texto embaixo. Esse texto, traduzindo ele dá: Plutão deixou de fazer parte do Sistema Solar em 2006. E, depois, o número romano de 2006. Ok? Usando a lógica do número romano, então a gente tem que, de alguma forma, ver o que Plutão significa na mitologia romana. Ok? Você chega a Hades. Ok. Por enquanto é só isso. Depois, no dia 3/2, outra imagem foi postada com o título Meu Quadro Favorito. Nisso, você vê essa imagem que tem esse quadro aí no meio e logo embaixo um texto criptografado. Se você já tem um pouco de afinidade com textos criptografados e etc., você provavelmente vai reconhecer por conta dos iguais, mas vamos supor que você não saiba. Nessa imagem, num dos cantos, tem caracteres escondidas e você utiliza elas para colocar no link do Imgur, que te redireciona para um poema. Um poema que, bem resumidamente, fala sobre alguém dar 64 passos, pulos e etc. 64, base 64, é óbvio. Pegando e degotificando o texto com base 64, você chega em: morta por mordida de cobra ao tentar fugir de quem a adorava. Resgate fracassado pela curiosidade do olhar de quem você devia amar. Bizarro. Tá? Tem esse texto aqui. E o quadro, você me pergunta. Esse quadro, se você colocar no Google, jogar no Google Imagens, você chega para um quadro de um mito de Orfeu. E é o momento em que ele tá tentando levar a amada dele para fora do submundo para poder salvar ela. Esse texto não te lembra algo? Enquanto eles estavam tentando descriptografar esse texto, uma das pessoas que estavam tentando resolver isso, o texto dela saiu com um abre parênteses e um monte de caractere aleatório. Essa pessoa, o Lucas Beliche, não o Lucas Yud, que Deus o tenha, viu esse texto e achou que poderia ser alguma espécie de anagrama. Anagramas, caso você não saiba, é quando você pega um texto e você embaralha ele, formando outra palavra que nem sempre faz sentido. Desembaralhando esse texto, ele chegou à palavra sextante. Jogando no Google, ele chegou a um aparelho que consegue ver astros aqui da Terra pro espaço. Então, assim, bizarro, porque isso faz, de alguma forma, relação com a primeira imagem que foi postada de Plutão. E a partir disso, ele jogou sextante, ele chegou nesse aparelho, e ele também chegou numa editora. Vendo um pouco dessa editora, ele chega a um livro extremamente peculiar. O seu nome é A Cabana. E a sinopse desse livro é um cara que vive a experiência do trauma de ter sua filha sequestrada. Isso não te lembra algo, caralho? A parte mais bizarra de tudo é que, mesmo com o texto mesmo dando um erro na hora de descriptografar o texto, as condições estavam perfeitas para aquilo. E mesmo assim, o ciclo se repetiu e, do mesmo jeito, as coisas se linkaram. Bizarro. Um dia depois, outra imagem chega com o título Os Corvos e Seu Rancor. Eu vou dar uma rápida lida nesse texto, que eu acho que é interessante. Nessa imagem, você pode ver um corvo e um papel no centro com algumas anotações, que diz o seguinte: os corvos nunca esquecem. Se alguém lhes fizer mal, eles lembrarão e farão questão de retribuir. Guardam rostos, compartilham rancores e, mesmo após anos, podem buscar vingança. Um olhar negro na escuridão pode ser apenas um corvo ou um aviso de que a dívida ainda não foi paga. Além desse texto, canto inferior esquerdo dessa imagem tem coordenadas. Pegando essa coordenada e jogando no Google Maps, você chega pra cidade de Borborema. Olha só que foda. Se você reparar bem, nesse texto tem algumas letras
letras que elas estão com uma coloração diferente das outras. Elas estão um pouquinho mais cinzas. Isso daí fica mais nítido se você abrir e modificar a imagem e diminuir a exposição. Essas letras vão sumir primeiro, porque elas estão num tom diferente de preto. E juntando todas essas letras, elas formam Compact Pi. Você me responde. O que significa? Você lembra que lá no início, quando eles foram chamados para fazer parte do Discord, um usuário do Discord, também uma foto de perfil de P, com o nome de P, que mandou o convite, abrindo esse perfil e vendo sobre dele, ele tem 11 caracteres embaixo dele. E se você tem mais familiaridade com o YouTube, você vai perceber que esses 11 caracteres aleatórios é o que vem depois da barra no YouTube. Pegando um link de qualquer vídeo e colocando esses caracteres depois, você chega nesse vídeo aqui. Esse vídeo, ele tem um texto lidando com um fracasso, e a música que toca de fundo é uma música bem famosa, que ficou bem famosa, principalmente por vídeos de terror, que é a música Daisy Bell. Ela é a primeira música cantada por um robô, que tirando o fato de ser uma voz robótica, é uma música completamente normal, não tem nada de bizarro nisso. É só um cara que tá querendo comprar uma bicicleta pra mulher que ele ama. No fundo dessa imagem tem uma estátua que foi discutido muito qual seria essa estátua, e como tá bem escuro e bem difícil de ver, bem difícil de saber qual estátua que é. E na descrição desse vídeo, em resumo, é um cara se lamentando por não ter conseguido salvar alguém. Bizarro. E a gente parou por aí. Aí você me pergunta, é só isso? Acabou? 3 a 4 dias passaram. Sim, passou muito tempo. E enquanto o João Alfredo ele tava olhando esse vídeo, ele decidiu ligar as legendas desse vídeo. E ele percebeu que nas legendas tinha um link escondido. E esse link dava num link no Mediafire. Baixando, ele ia pra uma imagem. E essa imagem deu... É peculiar o que aconteceu aqui, eu vou explicar o que aconteceu. Nesse texto que vem junto com essa imagem, é um texto sobre alguém que quer sentir emoções, mas ele não consegue entender esse tipo de coisa. Então, tipo assim, ele vê a alegria, ele não consegue sentir ela direito. O que você tinha que prestar atenção era no último parágrafo, onde ele falava que ele queria de alguma outra forma, de algum outro formato, empilhar 3 livros e poder sentar sobre ele pra poder de alguma forma entender os sentimentos. Se você mexe com PC, você deve ter reconhecido esses 3 livros. É o ícone do WinRAR. Aí, beleza. O pessoal chegou a essa conclusão. Só que para você poder mudar o formato dessa imagem para WinRAR e chegar onde estava um áudio escondido dentro dessa imagem, você precisava acessar o link original. Só que quando chegaram nessa parte, o João Alfredo mandou só a imagem. E como ele deu upload no server do Discord, ele não foi junto com esse WinRAR escondido. Então chegaram à conclusão do WinRAR, só que tipo assim, ninguém tava conseguindo ter acesso, porque não era o jeito certo, a origem. E aí só depois que baixaram a imagem da fonte original, conseguiram converter o arquivo para WinRAR e chegaram um áudio, que é um código Morse. Enquanto eles estavam tentando resolver essa parte do enigma, depois de 2 dias, uma outra imagem foi postada, escrito, faltam 2 dias, fazendo uma referência aí muito forte, muito quente, quem tá ligado, tá ligado. E no canto superior dessa imagem, fala, me abra como um livro, fazendo referência ao WinRAR, só que, tipo, ninguém ainda tinha feito isso, né? Depois desse código Morse, você chega em caracteres aleatórios e no caps. Pegando esses caracteres e também jogando no Imgur, você chega a essa imagem aqui. Só tem um olho, tem um símbolo de olho aqui, ok? E é isso. Clareando a imagem, você consegue ver o texto que tá escondido lá. E é um relatório. É um relatório de alguém que tem alexitimia, que é uma condição de alguém que não consegue sentir emoção. E é praticamente um relatório falando sobre alguma coisa chamada um ACA, que de alguma forma consegue ter mais contato com pessoas sem emoção alguma, porque essa coisa consegue impregnar melhor, alguma coisa assim. Bom, basicamente, essa era a parte de enigma, era pra ter mais, só que eles ficaram presos, era pra ter um por dia, só que daí ficaram presos umas partes, daí não fazia sentido continuar. A partir daqui, né, você pode se localizar melhor pela feature de capítulos do YouTube, caso você queira ver alguma parte em específico. A partir daqui, a gente vai começar realmente a sessão do RPG, onde tudo começou. A nossa história começa no ano de 2011.
numa cidade no estado de São Paulo chamada Borborema. Nessa cidade tá tendo casos de desaparecimento há bastante tempo, só que as pessoas parecem que ou não se importam ou tentam fingir que nada aconteceu. Até que em um fatídico dia, um assassinato aconteceu. José da Silva foi morto em sua casa, numa região periférica. Mas uma coisa que chamou muita atenção nesse crime é que foi um assassinato muito brutal. Acima de onde está o cadáver, já carbonizado, tem um símbolo de um olho, desenhado com alguma espécie de tinta vermelha. Não foi noticiado se era sangue ou não. Depois disso, um grupo de investigadores vão até esse local e começam a investigar. O Wallace, que é um recém-chegado na polícia, considerado quase um prodígio, ele vai junto com o Walter, que já é um cara bem experiente na área, para eles chegarem nessa cena de crime para poder ver o que aconteceu. Lá eles encontram um perito, Márcio, tá fazendo a perícia e ele chega a conclusões. Aqui tá o documento da autópsia aqui. E algumas observações, justamente que ele foi atacado antes de ser carbonizado, ele foi atacado com uma arma branca, possivelmente uma lâmina, bem na parte da região das costas, então provavelmente ele foi pego de surpresa e depois carbonizado. Enquanto eles investigavam, eles sobem as escadas e percebem que nessa casa tinha mais alguém junto com o José. Sua filha, que não foi encontrada. A sua porta estava arrombada, como se ela tivesse tentado trancar ela para poder se esconder de alguma forma, de alguma coisa. Investigando mais essa casa, os investigadores percebem que a esposa de José já havia falecido há bastante tempo. E mexendo nos materiais escolares dessa criança, eles chegam a um nome e um possível local para poder começar a buscar informação. Seu nome é Eduarda da Silva. Ela é uma criança de 11 anos que até o momento não se tem registro ou relato de onde ela pode estar. Chegando até a sua escola, a partir dos cabeçalhos que tinham em seus cadernos escolares, eles chegam ao Colégio Golias. Chegando por lá, eles são recepcionados por uma diretora chamada de cabelos ruivos e óculos, e lá, eles conversando com ela, eles conseguem ter mais registros e mais coisas sobre essa garota. Nos registros da escola, é possível ver que Eduarda era uma criança bem comportada, apesar dela não se misturar muito com os outros alunos, ela é bem elogiada pelos professores e nunca teve algo de estranho. A única coisa era justamente a renda da família, que era bem abaixo, porque o pai sempre vivia em bicos e ele não era pago bem. Parece que a morte da esposa dele de alguma forma afetou ele profundamente e ele não tá conseguindo pagar as contas. Mas ele tem lidado aparentemente bem com isso. Pelo menos a escola não tem muito registro. Logo, a diretora dessa escola, ela já começa a ter um olho mais gordo pro Márcio, querendo muito sair com ele e pedindo o número dele. Só que ele, talvez por sorte, tenha dado um número falso pra ela. Talvez isso volte em algum momento. Não sabemos. Antes deles voltarem pra cena do crime, eles vão até um mercado local, porque tem registros de que José teria ido por lá. Supermercado Mário. Lá, eles conversam com o proprietário, o Mário, sobre José. Ele fala que já conheceu ele e que ele já tinha tido histórico de ter tentado roubar o mercado buscando por comida. Só que como eram comidas e coisas tão básicas, tipo um arroz e feijão, eles ajudavam a levar um pouco de comida, a doar comida pra ele. Só que por algum motivo esse tipo de resposta não satisfez o oficial Wallace, recém-chegado na polícia. Então ele interrogou ou ameaçou de todas as maneiras possíveis e ficou por isso. Voltando pra cena do crime, alguns oficiais que estavam lá seguram um homem careca, bem trincado, e logo eles descobrem que esse homem é Floriano. Floriano é um cara que por algum motivo tem anotações e já conhecia de alguma forma, ou ele já tinha investigado por conta própria aquele caso, e ele já tinha algumas anotações e algumas observações interessantes sobre o crime. Eles meio que discutem com o Floriano, que nunca parece cooperar muito com a equipe de policiais. Eles então detêm ele e tentam levar ele como prisioneiro. Eles algemam eles, mas eles utilizam das suas anotações para poder ajudar de alguma forma no caso. Eles então descobrem por meio das suas anotações de que José trabalhava numa marcenaria do Hugão, uma marcenaria um pouco bem famosa, né, na cidade. Depois de encontrar esse cara, eles de novo dão uma olhada pela casa novamente, e chegando no quarto da Eduarda, eles encontram anotações, como se fosse um desabafo dela falando que de alguma forma ela sentia que durante a noite tinha alguma coisa debaixo da cama dela. Márcio então vê debaixo da cama, encontra como se fosse uma coloração esquisita na madeira, uma coloração mais acinzentada, mais escura. Ele então arranca uma lasca
e tenta analisar isso e coloca num frasco e leva embora. Essa informação vai ser importante no futuro. Chegando lá então, eles conversando com o chefe, eles conseguem ter acesso a um dos últimos trabalhos do José. Aparentemente ele precisava levar um móvel encomendado para algum lugar no meio do nada, numa fazenda, e esse móvel ele tinha especificações específicas e bem direcionadas para um compartimento escondido numa gaveta, na segunda gaveta especificamente, e o endereço desse lugar, a Rua Lourenço, no Rancho Cabral. Eles então, com essas informações, com esses papéis e a planta desse móvel, eles então vão para esse Rancho Cabral. O Rancho Cabral, ele é um exportador de milho e de soja bem famoso na região. Ele tem uma alta reputação na cidade de Borborema, então eles entraram um pouco em choque que as investigações estavam levando para lá e pareciam até um pouco sem sentido. O que um local, uma fazenda de exportação tem a ver com um caso de assassinato? Mas eles continuam firmes. Chegando por lá, eles conversam com o filho de Cabral, Pablo que os recebe de forma um pouco esquisita, e lá eles já são apresentados à equipe de trabalhadores. Valentina, que é uma mulher que cuida mais na parte da casa, da parte de limpeza e manutenção dos equipamentos. O Marco, que era mais ligado a empacotar, cuidar da plantação de fato, e Rodolfo, seu irmão, que fazia o trabalho de transporte para levar essas comidas, essa soja, esse milho para a cidade e posteriormente levar isso para centros de exportação maiores. Lá eles exploram essa casa e, puxando um pouco dos registros da polícia, Cabral ele já tinha morrido já fazia alguns anos, e o Pablo que meio que tinha assumido tudo. A sua mãe já tinha morrido há bastante tempo também, bem antes do seu pai. Enquanto eles exploravam e procuravam pelo móvel, Pablo parecia relutante de dizer a existência desse móvel, mas Valentina, ela já meio que guiou os investigadores, porque era mais fácil só responder e levar eles logo ao objetivo deles, já mandar eles embora, do que continuar mantendo eles ali. Então eles dão uma vasculhada por todo esse complexo, chegando então até uma parte mais abandonada do rancho, que é a parte do ateliê da mãe de Pablo. Lá tinha bastante quadro, bastante coisas que a mãe do Pablo gostava de fazer, muitas coisas ligadas à arte, e lá eles encontram o tal móvel. Os únicos que chegaram até esse ateliê foi Wallace, Walter e Floriano. O resto ficou na casa tentando extrair mais algumas informações do Pablo. E nesse compartimento escondido na segunda gaveta, ele parecia que já tinha sido rompido de alguma forma. Parece que alguém sabia que tinha alguma coisa escondida lá e tentou à força abrir aquele negócio. Só que, de forma inexplicável, ainda tinha coisa lá dentro. Tinha uma foto datada de 2001, que são pessoas encapuzadas em alguma região que parece ser dessa fazenda, e um texto. Esse texto fala sobre um tal processo transformador. Em resumo, é uma carta escrita por alguém contando como se fosse uma análise científica. Ele faz a observação, depois a análise e hipóteses. Nesse documento, ele fala sobre um tal chamado processo transformador, um processo que algumas pessoas por algum motivo faziam para poder purificar a mancha de suas vítimas. Era uma forma de eles não sentirem culpa por estarem fazendo aquilo. Eles primeiro matavam a vítima e posteriormente, na região em que a pessoa tivesse sido morta, eles tentavam carbonizar, desfigurar o seu rosto, porque dessa forma, desprender a alma do rosto daquele corpo seria uma forma dela poder finalmente ser pura de novo. E então, com esses documentos e essa foto, chegam à conclusão óbvia. O Pablo tá escondendo alguma coisa e ele não tá querendo contar. Voltando então pra casa, enfurecidos, eles confrontam o rapaz, que se faz desentendido. E então, nessa muvuca e explorando a casa, eles encontram uma carta, como se fosse uma carta do Dia dos Pais, de uma garotinha que desenhou uma família, composta por uma mãe, por um pai, por um irmão e por uma filha. Nesse documento fala, basicamente, que apesar dessa pessoa, dessa criança, não ter uma mãe, ela tava muito feliz, porque o pai dela era um cara muito foda. E ela poderia falar pra todo mundo que o pai dela era o paizão. E que ele fazia muito pelo seu irmão e por ela. Entregando esse papel pro Pablo, ele se faz desentendido de novo e tenta se livrar daquele papel de alguma forma. Mas é visivelmente que ele tá abalado. Os funcionários tentam meio que desviar isso do olhar dos investigadores, porque eles sabem que é um assunto bem delicado pro Pablo. E nisso, eles encontram um porão na casa. E lá, além da parte de energia, tinha uma parede, tinha
um material diferente do resto. Parecia que era um concreto, parece que era uma passagem que tinha sido tampada por alguém. Pegando uma marreta, e ó, essa marreta vai ser icônica, hein? Pegando essa marreta e destruindo essa parte da parede, eles chegam num cômodo secreto. Nesse cômodo tem uma porta. Abrindo essa porta, eles são abraçados por um fedor, um odor horrendo, de fezes, de urina, corpo em decomposição, de tudo mais podre que poderia ter. E lá eles encontram, no canto dessa sala, uma parte com papelão. Provavelmente quem tava ali usava aquilo lá de banheiro. E uma cama muito fodida, uma cama toda fodida, desgraçada. E no teto, alguns furos, como se fosse de ventilação. Eles queriam que a pessoa estivesse respirando ainda, quem estivesse lá de alguma forma. Márcio, por já ser um cara mais experiente de perícia e por mexer com cadáveres, todo mundo entra um pouco em choque, porque ele parece que não causa efeito, aquele fedor horrendo que tá abalando todo mundo. Ele então inspeciona aquele quarto, aquele cômodo, e ele encontra debaixo da cama um líquido que parece de alguma forma um líquido cadavérico. Parece que alguma coisa ou algum cadáver estava ali de alguma forma, e por estar há muito tempo debaixo daquela cama, ele começou a liberar um líquido escuro. Só que os ossos e os restos não estão mais ali. Saindo dessa sala, eles são recebidos por mais um dos funcionários que ainda não tinha sido apresentado, Miguel, que na hora que vê eles ali, ele vai falar alguma coisa, ele é acertado com um machado na cabeça dele, abrindo o crânio dele no meio e espirrando muito sangue. 2 homens aparecem. É difícil de ver eles por conta da luminosidade da sala, mas é fato. Aqueles são Marco e Rodolfo, que agora estão muito putos, porque os investigadores chegaram a coisas que eles não deveriam saber. Depois de uma luta muito insana, Wallace é acertado e jogado no chão, e a marreta de Floriano o acerta, deslocando ou quebrando alguma parte do seu braço e o desmaiando por conta da dor absurda que ele sentiu. Eles então conseguem dar cabo dos 2 homens que estavam nos atacando e encontram, revistando os seus corpos, uma carta que diz o seguinte: muito interessante, tentaremos finalizar o transporte de tudo. Caso ninguém venha receber os relatórios, o número de acesso é o de quando começamos a usar o Maca para trazê-la de volta. E abaixo, luz não é o oposto da escuridão, mas sua vontade manifestada. E perto dessa parte escrito Maca tem um símbolo. Bom, antes de procurar Pablo e procurar Valentina, Walter, junto com Fernando, averiguam parte do cômodo de cima. Eles encontram então um quarto que estava sendo usado por alguns dos funcionários como dormitório, que tinha parte de um papel de parede de menina, um outro quarto, possivelmente o quarto de infância do Pablo, um quarto de casal, provavelmente ao casal, né, o Cabral e sua esposa, um escritório. Chegando nesse escritório, é possível encontrar relatórios e uma carta de vacinação de alguém que teve sua última vacinação em 1991, e o nome tá arriscado. Investigando parte das coisas também, é possível encontrar de algum dos filhos um mapa do sistema solar datado de 1991, que diz com uma marcação em post-it: Plutão é meu planeta favorito. Depois disso, Fernando encontra na sala do escritório uma espécie de livro contando um conto, o conto de Orfeu. Percebendo que o dia tá anoitecendo e que provavelmente eles vão ter que entrar mais a fundo nessa mata que tem ao redor do rancho, eles então se equipam, pegam armas e vão atrás do Pablo. Chegando na parte de trás da casa, onde era a parte de montagem dos pacotes, eles encontram um relatório. Esse relatório diz o seguinte: a situação tem se tornado mais delicada. A chegada dos corvos não pode ser ignorada. Não são como qualquer outro. Eles estão determinados, vasculhando cada canto e fazendo perguntas demais. Se continuarem, não vão demorar para descobrirem o que não devem. A região está reagindo. Desde a última fase, há sinais claros da distorção. O milharal tem crescido mais rápido do que o normal, como se o solo tivesse alimentado por algo além do natural. O lago, antes calmo, agora parece mais denso, quase oleoso. Rodolfo falou que, de uma hora para outra, olhar para a água do lago por tempo demais o causa uma vertigem. Os animais da área se mostram inquietos. Pássaros não cantam perto da casa principal. Os cães de guarda latem pro vazio. E não sei se ajuda em algo mais. As corujas que vocês pediram para evitar fazem cada vez mais barulho na mata. Quanto a El, os sinais são claros. O ambiente se ajusta como se estivesse se preparando. Se houver um momento para o renascimento, é este. A ação precisa ser imediata. A gênese primordial deve ser resguardada. Se necessário, removeremos os indesejados à força. Luz não é o oposto da escuridão, mas sua vontade manifestada. Marco Augusto. Esse relatório foi escrito no mesmo dia que eles estavam lá. Já tá ficando bem escuro e eles precisam se apressar.
Coisa que erro meu aí, eu esqueci de avisar. No escritório foi encontrado também um diário. Provavelmente o diário de Cabral. Eu vou dar uma lida aqui pra vocês. Nessa folha desse diário tem um desenho de uma margarida e de um gatinho. Seguindo, então, pela parte da estrada de terra onde passava o caminhão de Rodolfo, eles acabam chegando ao lago e uma casa logo ao lado. Eles então olham para o reflexo dessa água e veem uma água escura, muito difícil de ver no fundo. Possivelmente isso pode ter acontecido porque tá ficando bem escuro, tá bem difícil de ver, mas a água realmente parece diferente. Chegando, então, nessa casa, Fernando percebe que logo ao lado tem uma caminhonete parada com uma espécie de capa em cima dela. Eles ainda estavam ali dentro. Entrando na casa, o Walter abre o armário de Rodolfo, encontra o cadáver do Pablo todo desfigurado e morto. Fazendo uma análise, parece que ele tinha sido morto há pouco tempo. Eles então averiguam a caminhonete e percebem na parte de trás dela que Valentina tá lá escondida. Ela tá assustada e ela não sabe o que aconteceu com o Pablo. Ela só sabe que eles estavam sendo de alguma forma forçados a ter que receber ordens, a seguir elas, e que o Pablo só estava tentando proteger ela de alguma forma, e que eles estavam levando um relatório. Relatório esse que não foi levado. O relatório estava lá, vocês encontraram ele. Por algum motivo, o Pablo escolheu não pegar aquele relatório. O Valentino então explica que quanto mais tempo os investigadores, ou melhor, os corvos, passam ali no rancho, maiores as chances daquela coisa encontrar eles e fazer algo horrendo com eles. Eles então, na hora que eles estão se organizando para entrar na caminhonete e levar a Valentina junto com eles e seguir o caminho desse rastro de terra, Fernando desapareceu no meio deles. Fernando ouviu as corujas e, diferente do que os avisos que estavam no relatório diziam, ele seguiu o cantar das corujas, chegando numa caverna. Entrando nela, ele percebe que ele tá numa espécie de labirinto. Desenhos e coisas escritas nas paredes chamam a sua atenção. Ele não entende muita coisa e só segue caminho. Até que ele chega numa encruzilhada e percebe uma criatura magra, de 2 metros, toda preta e com cabelos longos. Na hora que essa criatura o percebe, ela começa a perseguir ele incessantemente. Ele começa a correr, entrando em encruzilhadas, tentando seguir um caminho que faça algum sentido pra ele. Enquanto ele tá correndo dessa coisa, ele percebe que chegou num caminho sem fim. Ele chegou num local que não tinha pra onde ele ir. Mas por sorte, ele consegue encontrar uma ramificação dentro dessa parede na caverna, onde ele consegue entrar e se esconder. A criatura não consegue pegar ele ou chegar até ele. Ela só lança um olhar que remete memórias ao Fernando e vai embora. E voltando pros investigadores, eles então chegam nessa caverna. Márcio, ele decide ficar na entrada da caverna pra ficar de guarda e cuidando da Valentina, enquanto o resto entra na caverna. Eles então seguem e encontram uma porta com dígitos. Eles tentam alguma coisa e nada parece funcionar. Eles então voltam, seguem um caminho onde eles chegam a uma parte, como se fosse uma parte do teto aberto, porque na entrada da caverna ela meio que desce, então eles estão meio que no subsolo. E eles percebem, olhando pra fora desse buraco, eles percebem que eles estão numa outra parte da floresta. E na hora que eles vão voltar, eles encontram uma criança. Essa criança, quem tá fazendo ela é o Rian. Ele é mostrado um pouco do seu passado. Ele parece que foi preso de alguma forma num porão pelos seus pais. E lá ele, em algum momento, conseguiu matar os pais dele. E nisso, uma equipe foi chamada no local e encontraram ele. Eles então levam para alguma espécie de local. E lá ele é posto numa fila com outras crianças também. Ele então é interrogado por um homem mais velho, um adulto. Ele não prestou atenção no rosto dele o bastante para poder saber como é que ele se parece. Ele só foi meio que pela voz. A única coisa que ele lembra é que no crachá o nome desse cara se chama Edgar. E provavelmente ele é o diretor dessa espécie desse projeto. Ele então o interroga e tenta tirar algumas informações dele sobre o porquê que ele teria feito aquilo com a família dele. E essa criança parece só não se importar. Ela só não liga. E ele acaba não cooperando muito com as perguntas. Logo, Edgar olha para os seus seguranças e já sabe o destino perfeito para aquele garoto. Ele é levado para a ala dos rejeitados. E lá ele tem o próprio quartinho dele, a própria cela dele. Voltando um pouco pro presente, o lado de fora, na perspectiva as coisas têm ficado muito quietas. A parte que ele tá já não era muito bem visitada, mas agora não tem praticamente vida nenhuma. Eles não entregam comida já faz muito tempo. Então, ele usa uma das ventilações que tem dentro do seu quarto para poder se esgueirar
entre ela e poder sair daquele local. Ele poderia ter saído a qualquer momento, só que ele escolheu ficar ali por algum motivo. Ele então sai, se esgueira e tá nessa caverna onde os investigadores estavam também andando. É aparentemente o mesmo local. Chegando naquela porta com um dígito, ele sabe a senha de alguma forma. Ele segue algum tipo de energia, alguma coisa que guia as ações dele. Ele não necessariamente entende ou sabe aquela senha, mas ele é guiado para poder colocar a senha certa. Ele então abre essa porta e ele tá de frente num local com um símbolo de olho enorme, um olho vermelho. Lá ele reconhece esse local e lá ele dá uma leve explorada. Ele tenta procurar a cantina para procurar alguma coisa, provavelmente alguma coisa pontiaguda. Mesmo ele sendo guiado, ele não consegue encontrar. Ele então vai para alguma parte de sala de testes. Aquilo parece não invocar emoção alguma para ele. Ou então ele só escolheu reprimir todos aqueles sentimentos. Uma coisa que ele percebe é parte das ranhuras, como se alguém estivesse sendo torturado em uma daquelas salas. Ele decide voltar e ele encontra com esses investigadores. Agora, o pessoal parou tudo por aqui, mas tem um outro personagem que é bem curtinho a parte dele, e eu deixei ele pro final agora, porque ele vai ser um dos próximos personagens que vai aparecer agora, vai ser mais marcante, que é o personagem do Lucas Yude, o Golden Boy, ou melhor, o Jack. O Jack, noite passada, ele foi tocar num bar. E nesse bar, ele acabou enfrentando motoqueiros e coisas que ele nunca vai se esquecer. Ele é recrutado, de alguma forma, ele é chamado por um tal de Samuca. Ele então é levado pra casa desse tal de Samuca. E junto com o dono desse bar, Julião, ele então conta um pouco do objetivo dele de tentar consertar alguns erros do passado. Junto com outro membro que estava junto nesse bar, eles então são mandados pra vasculhar uma parte na floresta da cidade de Borborema. Chegando por lá, eles são atacados por alguma coisa. É muito difícil de ver. Esse parceiro foi morto brutalmente na frente de Golden Boy. E ele é jogado. E ele fica desacordado. As últimas coisas que ele se lembra é que ele não deu muitas especificações claras do que eles deveriam fazer lá dentro. A única coisa que ele entregou foi um equipamento de pulso para ele usar caso fosse necessário. E ele carrega junto dele, junto com o seu violão, é claro, um colar que foi entregado pela sua avó. E por enquanto é aqui que a gente parou a nossa história. Muito obrigado por ver esse vídeo e eu espero que você goste do fim.